Olá, meus queridos! Hoje vamos caminhar juntos pelas ladeiras que testemunharam uma das histórias mais emocionantes de Ouro Preto. Uma história que prova que a fé move montanhas e que Deus escreve certo por linhas tortas. Esta é a história verídica de seu Antônio, um homem simples que descobriu que o maior tesouro não está nas minas de ouro, mas no coração humano. Vamos lá. O vento soprava suave pela janela da casinha colonial número 47 da Rua do Chafariz. Um som constante que parecia sussurrar histórias do passado. Dentro da casa, apenas 3 sons quebravam o silêncio. O tic-tac do relógio de pêndulo herdado do avô, o gotejar da torneira do quintal e os suspiros profundos de seu Antônio. Aos 74 anos, Antônio carregava nas costas curvadas o peso de uma vida de trabalho, primeiro nas minas de Morro Velho, depois na roça, sempre tirando o sustento da terra mineira. Sua casa, uma construção humilde comparada aos tempos de hoje, com paredes de taipa que viram nascer e crescer gerações da família. As telhas coloniais do telhado, desgastadas pelo tempo, deixavam entrar finos fios de luz nos dias de sol e pequenas goteiras nas chuvas de verão. Mas a pior umidade não estava nas paredes. Estava na alma do morador, seus olhos castanhos, que outrora brilharam com orgulho quando carregava os filhos Carlos e Beatriz nos ombros pelas ladeiras. Agora pareciam 2 poços secos de saudade. A barba branca mal aparada e as mãos calejadas contavam a história de um homem que já não se importava com a própria aparência. Há exatamente 183 dias, sim. Ele contava nos riscos do calendário da padaria, desde a última visita dos filhos. Carlos, engenheiro bem-sucedido em Belo Horizonte, e Beatriz, a professora universitária em São Paulo. Há muito tempo que eles não vêm visitar o pai. As desculpas dos filhos eram sempre as mesmas. O trânsito está impossível. Pai, as reuniões no trabalho, o Pedro tem aula de inglês no sábado. Numa tarde de domingo particularmente melancólica, enquanto o sino da igreja de São Francisco ecoava pelas montanhas, anunciando a missa das 5, seu Antônio se aproximou do altar improvisado na sala. Lá estava a fotografia em preto e branco do seu casamento, ele, jovem e forte de terno emprestado, ao lado de Maria do Carmo, sua falecida esposa, de vestido simples, mas com um sorriso que iluminava o estúdio fotográfico. Ao lado, outra foto colorida já desbotada pelo tempo. O batizado de Carlos na matriz de Nossa Senhora do Pilar. Um menino de fraquinho branco, Beatriz de vestido rendado, e ele orgulhoso como se tivesse descoberto a maior mina de ouro preto. Seus dedos calejados percorriam as imagens, como se pudesse tocar aqueles momentos felizes. E nessas lembranças ele reclamou: "Cadê que eu errei?" Maria sussurrou no sotaque mineiro carregado. "Trabalhei que nem um condenado na roça e nas minas. Dei estudo para eles. Tudo que eu não tive." Sua voz quebrou. E agora eu tô aqui só, igual um pau velho esquecido no fundo do quintal. Foi então que ouviu passos na ladeira de paralelepípedo. O som característico das solas batendo nas pedras irregulares. O coração deu um salto. Seriam eles? Mas não. Era apenas seu Orlando, o vizinho octogenário que passava a caminho do mercadinho. "Boa tarde, seu Antônio. Tudo em paz?" Cumprimentou com a simplicidade mineira. "Tudo, seu Orlando." "Na medida do possível," respondeu Antônio, forçando um sorriso. "Tá precisando de alguma coisa do mercado?" "Não. Obrigado."
Estou bem abastecido, e assim seguiu o vizinho, sem perceber a profunda solidão que se escondia naquelas palavras simples. Naquela noite, sentado à mesa de jacarandá, que pertencia a seus bisavós, Antônio abriu sua Bíblia antiga, aquela que ganhou da mãe no dia de seu casamento com Maria do Carmo. O couro da capa estava ressecado, as páginas amareladas pelo tempo, mas as palavras continuavam vivas e consoladoras. Seus dedos, marcados pelos anos de trabalho pesado, encontraram quase que por acaso o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto enrugado e molhou a página sagrada. Senhor, sussurrou, onde o Senhor está me levando? Por que me deixou tão só? 2 dias depois, enquanto regava seus vasos de manjericão e arruda, na janela da cozinha as plantas que Dona Maria do Carmo sempre mantinha para espantar mal-olhado, ouviu o ronco familiar da moto do carteiro João. Bom dia, seu Antônio. Hoje tem carta registrada. Veio do cartório, anunciou o carteiro, subindo a ladeira com dificuldade. Do cartório, repetiu Antônio, confuso, e o carteiro respondeu, é isso mesmo, tem que assinar aqui no caderninho. Com mãos trêmulas, ele abriu o envelope oficial. O papel timbrado era do cartório Silva e Associados de Belo Horizonte. Carta, redigida em linguagem formal, pedia sua comparência urgente para tratar de assunto referente à herança. Herança! Que herança! Ele não tinha parentes ricos. Ele pensou, a não ser que o coração começou a bater mais forte. Uma mistura de esperança e medo tomou conta de seu peito. Os 3 dias seguintes foram de intensa agonia. Antônio lia e relia a carta à luz do abajur da sala, forçando a vista cansada. Assunto urgente referente à herança. As palavras dançavam em sua mente enquanto tentava dormir. O medo de ser mais uma enganação, de iludir-se com falsas esperanças, brigava com uma teimosa centelha de fé no fundo do peito. Na 3ª noite, sem conseguir dormir, ele abriu novamente a Bíblia. Desta vez, seus olhos caíram sobre Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Era o sinal que precisava. Naquela madrugada, com determinação renovada, ele tirou do fundo do armário a velha mala de couro que não usava desde o falecimento de Dona Maria do Carmo. O couro estava ressecado, as fechaduras enferrujadas, mas era testemunha de tempos melhores, enquanto dobrava cuidadosamente suas poucas roupas. 2 camisas sociais, uma calça de tergal, as meias sem furos. Sua mente reviveu todos os medos, mas também sentia algo que há muito não experimentava. Expectativa. Na madrugada seguinte, ainda escuro, com o primeiro canto dos galos ecoando pelas montanhas, Antônio desceu a ladeira com sua mala. As pedras de paralelepípedo estavam úmidas no sereno da madrugada, e ele caminhava com cuidado para não escorregar. No meio da ladeira, viu a luz acesa na varanda de seu Orlando, que já tomava seu café das 5 como de costume. Pra onde vai tão cedo, seu Antônio? Perguntou o vizinho surpreso. Vou resolver umas coisas na capital, disse Ezeu Orlando. Tá na hora de me mexer, a vida não pode parar. O vizinho olhou para aquela figura solitária, com a mala na mão e um brilho de respeito nos olhos. Vá com Deus, mineiro! E traz notícia! Se precisar de alguma coisa, minha filha tem o meu celular. A viagem de ônibus pela Serra do Curral foi lenta e cheia de curvas.
O ônibus percorria lentamente a estrada. Antônio sentou-se próximo à janela e observou a transição. As montanhas cobertas de verde de Ouro Preto, dando lugar à serra mais árida, até avistar os primeiros prédios de Belo Horizonte se erguendo no horizonte. Chegou então na rodoviária. Viu um mundo completamente diferente do que conhecia, o movimento. As pessoas apressadas, o anúncio de destinos em alto-falantes. Tudo assustava o homem acostumado à tranquilidade de Ouro Preto. Enquanto esperava a conexão para o bairro do Cartório, viu uma senhora idosa com dificuldades para carregar suas sacolas de compras. "Deixa que eu ajudo, dona", ofereceu Antônio, pegando as sacolas mais pesadas. "Que Deus lhe pague, meu filho. Esses ossos já não são mais os mesmos", agradeceu ela com sotaque mineiro carregado. Ela se apresentou como Dona Maria Aparecida, voluntária há 20 anos do Lar dos Vovôs Felizes, uma instituição de caridade que ajudava idosos carentes. Enquanto esperavam um ônibus, Antônio, comovido pela bondade dela, contou brevemente sua situação. "Meu filho, Deus não dorme não. Tá sempre cuidando da gente, mesmo quando a gente acha que ele esqueceu." "Sei não, dona. Ultimamente me sinto tão esquecido, igual roupa velha no fundo do armário. A mineiro, a maior bênção, às vezes vem disfarçada de problema. Olha minha história. Fiquei viúva aos 50, sem nada. Hoje tenho uma família inteira na instituição, mas e essa carta, dona? Será que é verdade? Só indo para saber, meu filho, mas vai com fé. Tome meu cartão, nunca se sabe quando precisa de uma ajuda." Aquele encontro fugaz encheu Antônio de uma paz inexplicável. Quando subiu no ônibus para o centro, guardou o cartão com cuidado junto à carta. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava completamente sozinho nessa batalha. Belo Horizonte era um choque para os sentidos de Antônio, o barulho constante dos carros, a multidão apressada nas calçadas, os prédios altos que bloqueavam o sol, tudo era opressivo para um homem acostumado ao ritmo lento de Ouro Preto. Com dificuldade, encontrou uma pensão simples no bairro de Santa Efigênia, recomendada pelo motorista do ônibus. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro dura e um ventilador de teto que fazia um ruído constante. Mas era um teto e, pelo preço, cabia no seu orçamento apertado. No dia seguinte, após uma noite mal dormida por causa do barulho da cidade, seguiu para o endereço do cartório no centro. Coração acelerado, mãos suadas, mas ao chegar na Rua da Bahia, o desapontamento, o prédio do cartório estava fechado, com um aviso de mudança para o bairro Savassi. "Mas como eu vou para o Savassi?" pensou, desesperado. O pouco dinheiro que trouxera estava acabando rapidamente com os gastos da viagem e hospedagem. Foi então que, sentado na calçada, desanimado, lembrou do cartão de Dona Maria. Com vergonha mineiro é assim, tem vergonha de pedir ajuda, mas sem alternativa, ele encontrou um orelhão e ligou. "Alô, Dona Maria, é o Antônio, de Ouro Preto." "Seu Antônio, já resolveu tudo?" Não, mudaram o cartório e fica tranquilo, mineiro. Meu neto estuda na PUC, ali perto. Ele vai te buscar aí." Em menos de 20 minutos, um jovem simpático de camiseta da seleção chegou de carro. "Vô, Antônio? Sou o Lucas, neto da Dona Maria. Vamos resolver isso aí." No novo endereço do cartório no Savassi, o ambiente era muito diferente. Um prédio moderno, com ar-condicionado e recepcionistas maquiadas. Antônio se sentiu deslocado em suas roupas simples. O atendimento do Dr. Silva, um homem jovem de terno italiano, foi frio e impaciente.
Bom dia! Trouxe todos os documentos, EG original, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovante de residência. Seu Antônio nervoso respondeu. Não, doutor. A carta não dizia que precisava de tudo isso. Mas é óbvio. Como vou provar que o senhor é quem diz ser sem documentação? Mas sou eu, doutor, Antônio da Silva, de Ouro Preto. Não basta dizer, tem que provar. Volte para Ouro Preto e traga toda a documentação. Antônio saiu do escritório com as pernas trêmulas. A vergonha queimava seu rosto. Havia gasto suas últimas economias para ser tratado como um incômodo, um analfabeto que não entendia das coisas do mundo. Na sala de espera, tentando se recompor, uma voz doce o chamou. Mineiro, vem cá, senta aqui. Está branco que nem papel. Era seu Geraldo, um homem magro, de cerca de 70 anos, com uma bengala e olhos que brilhavam com sabedoria. Também veio resolver papelada? Perguntou com simpatia. Antônio apenas assentiu, com a voz embargada pela emoção. Não desanima, não. Esses doutores gostam de nos fazer sentir pequenos, mas a lei é para todos. Geraldo contou sua própria história. Viúvo, filhos morando no exterior, lutando há meses por uma pensão. Foi ele quem indicou um advogado idoso, o doutor Figueiredo, que entendia a realidade dos mais humildes e aceitou o caso em regime de contingência. Só receberia se ganhassem. O doutor Figueiredo é diferente. Ele entende a gente. Mas como eu pago, seu Geraldo? Tô quase sem nada. Ele cobra só se ganhar. E se perder, não paga nada. É um homem de fé. Sem dinheiro para voltar a Ouro Preto, Antônio ligou para Dona Maria. Ela e a instituição Lar dos Vovôs Felizes não hesitaram em ajudar. Seu Antônio, o senhor me ajudou quando precisei carregar aquelas sacolas. Deixa eu retribuir a gentileza, mas, Dona Maria, eu não posso. Pode sim. Aqui a gente se ajuda. É assim que funciona a família de Deus. Não sei como agradecer. Faz tanto tempo que ninguém me estende a mão assim. Com a passagem comprada pela instituição e algum dinheiro para as despesas, Antônio retornou a Ouro Preto. Desta vez, porém, não voltava derrotado, voltava com um propósito e com aliados. De volta à casinha da Rua do Chafariz, Antônio revirou o baú de cedro que pertencia à sua avó. Lá estavam guardados os tesouros da família, a escritura centenária da casa, amarelada mais legível, as certidões de nascimento dos filhos, as fotos dos avós. A certidão de nascimento dele, porém, precisava de segunda via. No Fórum de Ouro Preto, enfrentou filas intermináveis, funcionários apressados, custos inesperados que consumiam seus poucos recursos. Mas cada obstáculo vencido fortalecia seu espírito. Já não era o mesmo homem derrotado de semanas atrás. Enquanto esperava na fila do cartório, conheceu Dona Cida, uma senhora de 80 anos que também lutava por documentos. Tomara que dê tudo certo com essa herança, seu Antônio, disse ela com simpatia. Às vezes o sol nasce quando a gente menos espera. Meu primeiro marido sempre dizia isso. De volta a Belo Horizonte, com toda a documentação em mãos, o primeiro encontro com o doutor Figueiredo foi diferente de tudo que Antônio experimentara até então. O escritório do doutor Figueiredo ficava num prédio antigo em Santa Efigênia, não num arranha-céu do Savassi. Livros velhos nas estantes, cheiro de papel antigo, fotos de família na mesa, um ambiente que lembrava a casa de um avô. Seu Antônio, prazer.
O Geraldo me contou sua história. Vamos resolver isso juntos. O senhor acha que tem jeito, doutor? Com documentos e a verdade. Sempre tem jeito. Me conte tudo sobre sua família. Nas semanas seguintes, enquanto o doutor Figueiredo analisava os documentos e preparava o caso, Antônio dividia seu tempo entre a pensão barata e a instituição de Dona Maria, onde ajudava no serviço simples e fazia novas amizades entre os idosos. Até que chegou o dia da grande revelação. O doutor Figueiredo chamou Antônio para uma reunião. Seu Antônio, descobri de quem é a herança. É do seu primo, Francisco Oliveira. Chico Oliveira. Mas ele morreu há 20 anos. Na verdade, ele emigrou para os Estados Unidos nos anos 80. Fez fortuna no Texas com negócios de petróleo. Faleceu mês passado, sem herdeiros diretos. E seu Antônio? Mas por que eu? Por causa de 1985. Lembra quando o ajudou? Antônio lembrava sim. Chico, passando necessidade, sem emprego, sem família, ele o abrigou por 6 meses em sua casa. Deu comida, arrumou trabalho na roça de um amigo, um gesto simples que jamais imaginaria ser lembrado décadas depois, mas foi só o que qualquer cristão faria. Pois é, seu Antônio, mas parece que seu primo não esqueceu. O testamento é claro. Deixo todos meus bens a meu primo Antônio da Silva, que me acolheu quando eu não tinha nada. O dia da audiência no Fórum de Belo Horizonte chegou com uma tensão palpável. Antônio, de terno emprestado do doutor Figueiredo, sentou-se na sala com o coração batendo forte. A juíza Costa, uma mulher de meia-idade com expressão séria, mas olhos compassivos, presidiu a sessão. Do outro lado, o doutor Silva ainda tentou colocar obstáculos, questionando a validade dos documentos. Senhor Antônio, confirma que auxiliou o falecido Francisco Oliveira em 1985? Confirmo, meritíssima. Ele estava passando necessidade, morando debaixo da ponte, dei abrigo e comida por 6 meses. Arrumei trabalho para ele e manteve contato depois que ele emigrou? Não, meritíssima. Ele mandou umas cartas no começo, depois sumiu. Achei que tinha me esquecido. Parece que a gratidão não conhece fronteiras nem o tempo. O veredito foi rápido e claro. Antônio era o herdeiro legítimo de uma fortuna de 8 milhões de reais e 3 propriedades nos Estados Unidos. As lágrimas rolavam livremente pelo rosto do velho mineiro, não pelo dinheiro, mas pela justiça, pela confirmação de que o bem que fazemos nunca se perde e que Deus realmente vê tudo. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Jornais de Belo Horizonte e Ouro Preto noticiaram: idoso mineiro herda a fortuna de primo que ajudou há décadas. Carlos e Beatriz apareceram repentinamente, cheios de preocupação sincera. Pai, por que não nos avisou? Podíamos ter ajudado. Filho, ajuda mesmo. Era uma visitinha de vez em quando. Telefonema, não dinheiro. Mas, pai, nós te amamos. Sei que amam filhos. Mas amor de verdade se mostra com presença, não com palavra. Antônio, transformado pela jornada, recebeu com amor mineiro, porém com a sabedoria de quem descobriu seu próprio valor. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na jornada de autodescoberta, nas amizades genuínas que fizera, na fé que se fortaleceu. E então, fez o que seu coração mineiro sempre soube ser certo. Doou 2 milhões de reais para a instituição Lar dos Vovôs Felizes, que se transformou no Lar do Vovô Antônio, com sedes em Belo Horizonte e Ouro Preto. Outro 1 milhão foi para a restauração de igrejas históricas de Ouro Preto.
criou bolsas de estudo para jovens carentes da cidade e, o mais importante, reconciliou-se verdadeiramente com os filhos, não pelo dinheiro, mas porque aprenderam juntos o valor das coisas simples da vida. Hoje, seu Antônio ainda mora na casinha da Rua do Chafariz, mas agora, com a companhia de um cuidador e as constantes visitas dos filhos e netos, sua história corre as ladeiras de Ouro Preto como uma lenda moderna. A lenda do mineiro que descobriu que o verdadeiro ouro não está nas minas, mas no coração humano. Queridos ouvintes, a história de seu Antônio nos ensina que mineiro é como ouro. Quanto mais passa pelo fogo, mais puro fica. Que a solidão não é permanente, que a humildade é virtude que Deus recompensa e que nas horas mais escuras Ele está preparando uma luz que nossas mentes limitadas nem podem imaginar. Que essa história mineira aqueça seu coração e renove sua fé. Um abraço e até a nossa próxima história. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhem.